Se você acha que já viu de tudo na franquia Premonição, então se prepara, porque esse novo filme da franquia elevou tudo a outro nível. Cheio de easter eggs, conexões com os filmes antigos e referências escondidas que até o fã mais raiz deixou passar. Hoje a gente vai destrinchar tudo, os detalhes mais bizarros, cada pista e cada sinal que a morte deixou espalhado bem ali, na nossa cara. Então, se você curte esse tipo de conteúdo que não entrega só review, mas te mostra o que ninguém mais tá falando no YouTube, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Agora, bora descobrir os maiores segredos e easter eggs em Premonição 6 Laços de Sangue. Tudo começa com um casal, que só depois descobrimos serem Iris e seu futuro marido, chegando ao restaurante futurista Skyville, um lugar que parece ter saído de um delírio coletivo entre os anos 1950 e o século 22. É basicamente um restaurante retrô, com inteligência artificial e vista panorâmica. Enquanto eles sobem até o topo da torre, eles começam a ter aquele clássico pressentimento de que algo tá errado, e pra deixar tudo mais simbólico ou irônico, ela acaba se cortando em uma rosa no caminho, e como todo fã da franquia já sabe, é nesse momento que as premonições começam a bater na porta. Esse corte na mão não é só um detalhe, é praticamente uma tradição da franquia. Protagonistas como Sam lá em Premonição 5 também se machucam um pouco antes das visões, e adivinha, aqui não é diferente. A própria Stephanie, a protagonista desse filme, também vai se cortar mais pra frente. É quase como se a morte exigisse um sacrifício de sangue em troca de um spoilerzinho do futuro. No topo da torre, bem no meio do pedido de casamento da Iris, mais sinais começam a pipocar. Uma criança inocente, ou talvez um agente infiltrado da morte, joga uma moeda que vai parar direto num duto de ventilação. E claro, isso trava o sistema inteiro. E começa uma reação em cadeia digna de Premonição. Agora presta atenção nesse detalhe. A moeda tem o rosto de Abraham Lincoln. E isso, meu amigo, não tá aí por acaso. Lá em Premonição 3, a Wendy mostra uma foto do Lincoln com uma linha atravessando sua cabeça, sugerindo, bom, exatamente o que aconteceu com ele. A morte gosta mesmo de repetir padrões históricos, né? Inclusive, guarda bem a imagem dessa moeda, porque ela vai ter um papel crucial no final do filme. Mas segura essa informação da moeda aí, porque a treta de verdade começa agora. A tal moeda do demônio causa um superaquecimento no sistema em questão de segundos. Fogo pra todo lado. A torre começa a desabar, o piso de vidro trinca e uma chuva de figurantes se inicia. Nem quem tentou escapar pelo elevador conseguiu sair vivo dessa. E aqui vai uma curiosidade que é bizarra e ao mesmo tempo muito da hora. Uma das mulheres que aparece pegando fogo nessa cena é interpretada por Yvette Ferguson, uma dublê de 71 anos que literalmente saiu da aposentadoria só pra gravar essa cena insana. E com isso, ela se tornou a pessoa mais velha da história do cinema a ser incendiada em um filme. No meio do caos tem um detalhe que só quem tá prestando muita atenção percebe. Dois porteiros estão ouvindo a música Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops keep falling on my head. But that... que, traduzindo, é algo como gotas de chuva continuam caindo na minha cabeça. E olha só a ironia da morte, porque aqui não tá caindo chuva, tá caindo gente, literalmente corpos despencando do céu. E se você achou essa música familiar, é porque provavelmente a ouviu em Homem-Aranha 2, numa cena cômica, representando aquele momento de respiro na vida do Peter Parker. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Só que aqui esquece comédia, porque a música é usada como trilha sonora de uma tragédia sem freio. A torre inteira vai pro chão, e os últimos a baterem um papo com Jesus são justamente Iris e uma criança. Aliás, já anota esse detalhe aí. Anota! Porque essa criança vai ser importante depois. Mas é aqui que veio o grande plot twist. Tudo isso não passou de uma visão da Stephanie, uma jovem do presente, que acorda em choque, provavelmente pensando: que erva foi essa que eu fumei? Mais tarde, a caminho da casa dos tios, ela comenta sobre esse sonho com seu irmão Theo, e aos poucos começa a ligar os pontos, até descobrir que a loirinha lá do restaurante é sua avó, ou seja, basicamente o que ela teve foi uma premonição herdada. A morte, pelo visto, é dessas, gosta de trabalhar com o plano familiar. Na reunião de família na casa dos titios, somos apresentados ao resto da galera, que, já vou avisando, não vai durar muito tempo por aqui. É nesse rolê em família que Stephanie encontra umas fotos antigas que provam que Iris não é só real, como tá viva até hoje. E mesmo
mesmo com o tio deixando bem claro que a mulher é meio paranoica, pra não dizer perigosamente surtada, a menina decide ir atrás dela assim mesmo. No meio dessa viagem emocionante, podemos notar que o carro da Stephanie tem a placa RFK 575, e pra quem é fã raiz da franquia, isso dispara o alerta na hora. Essa é exatamente a mesma placa do carro do Carter, aquele mala sem alça de Premonição 1. A netinha querida encontra a avó desaparecida vivendo numa espécie de fortaleza da solidão, só que bem menos cativante que a do Superman na real. É um bunker feito de entulho, cercado de placas, sinais de alerta e aquela vibe de se você chegou até aqui é porque já tá ferrado. Antes da Stephanie entrar no bunker, Iris já manda logo o recado: esvazie os bolsos. Segundo ela, a morte é criativa demais, consegue transformar qualquer coisinha, uma chave, caneta ou clips, em uma arma mortal. Isso, aliás, é uma baita referência à Premonição 2, quando a Claire adota exatamente a mesma estratégia. Lá dentro, Stephanie descobre que Iris também é uma visionária. Sim, ela previu e conseguiu impedir o desastre da torre, e isso torna Iris simplesmente a primeira pessoa na história da franquia a impedir uma tragédia antes dela acontecer, diferente do Alex, lá do primeiro filme, ou da Kimberly do segundo, que só começaram a correr atrás do prejuízo depois que a morte já estava cobrando o boleto. Iris foi lá e fechou o restaurante a tempo, salvando centenas de pessoas, e desde então vive isolada, se escondendo e estudando os padrões da morte. Inclusive, ela mantém um caderno cheio de anotações bizarras, com referências diretas às mortes dos filmes anteriores. Dá pra ver, por exemplo, um avião em chamas representando o voo 180, um caminhão de toras e uma churrasqueira explodindo de Premonição 2, e até o desenho de um homem sendo triturado, que é uma referência bem específica a uma cena deletada de Premonição 3. Pois é, nem as cenas cortadas escaparam da obsessão da Iris. E como manda a tradição da franquia, a morte não perdoa. Ela começou a caçar, um por um, todos que deveriam ter morrido no desastre da torre, incluindo o próprio marido da Iris. Só que agora, depois de décadas, a morte resolveu atualizar a lista e passou a ir atrás dos descendentes dos sobreviventes. Sim, isso inclui Stephanie, Theo e basicamente qualquer um que tenha o azar de ter o sobrenome certo. Ou seja, tá todo mundo ferrado. A única razão pela qual Iris conseguiu sobreviver até hoje é porque passou a vida inteira trancada numa cabana totalmente à prova da morte. Cada canto, cada detalhe foi pensado para eliminar qualquer risco previsível. E sim, essa ideia veio do próprio Alex, lá do primeiro Premonição, que também tentou se esconder numa cabana blindada. A diferença é que no caso da Iris, ela levou esse conceito a um nível simplesmente absurdo. E para piorar a situação, descobrimos que Iris está doente, ou seja, tá com um pé e meio na cova. Sabendo que já não tem muito tempo entre os vivos, ela tenta passar o seu precioso caderno de anotações para Stephanie. Só que, como manda a cartilha dos filmes de terror, a protagonista precisa ser meio cética. Então, é claro, ela mete o pé dali. Mas daí, quando Iris vai atrás dela, a morte não perde tempo e faz o que ela faz de melhor. A velhinha morre de um jeito assustadoramente parecido com o que viu na própria Premonição. Uma barra de aço atravessada na cabeça. A morte basicamente olhou pro roteiro original e pensou: esse plano aqui tava bom demais pra desperdiçar. Sem dúvida, essa foi a morte mais poética do filme. E aconteceu de um jeito tão absurdo, tão inacreditável, que fez Stephanie cair na real e finalmente aceitar o caderno de anotações sobrenaturais da avó. Enquanto isso, o resto da família tá de boas, se preparando para um grande churrasco. E claro, é exatamente aí que a morte vai agir, daquele jeitinho que ela adora, deixando pistas sutis por todo o lado. A primeira aparece no look do jovem Bob, que tá usando uma camiseta que tem o desenho de um coelho pulando no brinquedo de mola. E adivinha, é exatamente esse tipo de mecanismo que vai causar a morte dele mais pra frente. Sim, a morte não só planeja, como também faz questão de deixar spoiler estampado no figurino. Até o trampolim ali no quintal funciona como uma pista disfarçada. Outro detalhe interessante e que todo fã da franquia ama é a cerveja que aparece no churrasco. Sim, a lendária Issey Pagliari. Essa cerveja tá presente em todos os filmes da franquia. Já virou um easter egg clássico, tipo Pizza Planet nos filmes da Pixar. A diferença é que aqui, quem tá brindando provavelmente não chega até os créditos finais. Voltando para a Stephanie, a garota tá completamente obcecada com o caderno da avó e começa a colar fotos, desenhos e anotações malucas na parede, criando o seu próprio painel da morte. Aliás, essa parede cheia de recortes lembra muito o que a Claire faz lá em Premonição 2. Inclusive, vai aqui mais um detalhe pra fã nenhum botar defeito. Mais pra frente no filme, o hospital que aparece se chama Claire River Hospital, uma homenagem direta à personagem que, convenhamos, virou praticamente a embaixadora oficial do trauma nessa franquia. Quando Stephanie tenta alertar a família sobre os planos da morte, obviamente ninguém dá a mínima, zero credibilidade, até que vem a primeira baixa. O tio da Stephanie é brutalmente morto por um aparador de
grama. A partir daí começa uma corrida desesperada contra o tempo e contra a criatividade infinita da morte. A próxima vítima seria Eric e um dos primos, que trabalha em um estúdio de tatuagem e, claro, é lá que a morte começa a montar sua armadilha. Ou pelo menos é o que parecia. Toda a cena é construída pra te deixar na ponta da cadeira, com aquela tensão clássica de vai dar ruim pro Eric a qualquer momento. Só que no dia seguinte ele reaparece vivíssimo, como se nada tivesse acontecido. E o melhor, jurando que sobreviveu graças à sua jaqueta de couro. Sim, segundo ele, foi o couro que venceu a morte. E se você está pensando que a morte pode ter se atrapalhado, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Porque se prestarmos bem atenção, veremos que aquela realmente não era a hora dele, já que a morte, como sempre, deixou pistas sutis no cenário. Dá só uma olhada nessa cena de novo. Bem atrás do Eric aparece uma luminária no formato de um imã gigante. Um spoiler visual nada discreto do que vem pela frente. Eric será morto por uma espécie de imã gigante. Ou seja, a loja de música foi só um aquecimento. O verdadeiro fim de Eric já estava desenhado, e sem chance de replay. E já que não tá na vez do Eric, Julia é a próxima na lista da morte, que se despede da vida de um jeito nada agradável, sendo esmagada dentro de um compactador de lixo. Essa, sem dúvida, é uma das mortes mais brutais e, ao mesmo tempo, mais silenciosas de todo o filme. A morte da Julia faz o restante da família cair na real e entender que tá todo mundo ali muito fodido. E é justamente nesse momento que a mãe do Eric solta um segredo absurdo. O garoto não tem o mesmo sangue do resto da família. Bastardo! Isso explica o porquê a morte falhou em levar ele na primeira tentativa. Eric tecnicamente não tava na lista, pelo menos não ainda. Mas como John Bloodworth diria depois, se você desafia a morte, ela vai cobrar com juros. E foi assim que, do nada, um filme sobre fugir da morte virou um episódio de Casos de Família com Cristina Rocha. E pensar que um teste de DNA do ratinho resolveria o problema. Então, como Eric é um bastardo, o próximo da lista é Bob, o primo mais novo. Pra tentar salvar o moleque, a família corre até o hospital Clare River, onde trabalha JB, um misterioso amigo da Iris que supostamente encontrou alguém que conseguiu enganar a morte. Chegando lá, eles são recebidos por ninguém mais, ninguém menos que ele. O icônico, o sombrio, o enigmático agente funerário da franquia John William Bloodworth. E, finalmente, depois de marcar 20 anos de mistério, o filme revela quem é o misterioso homem da funerária, presente nos outros filmes da franquia. Plot twist na sua cara, John era, na verdade, aquela criança do restaurante, que foi salva pela Iris há mais de 50 anos. É, aquele menininho lá, caramba! Eu falei pra você se lembrar. Desde o acidente, ele passou a vida inteira estudando a morte ao lado da Iris. E é exatamente por isso que ele escolheu trabalhar com cadáveres, como uma forma de, literalmente, ficar perto da inimiga. E é nesse momento que John solta uma informação que muda tudo. Kimberly Corman, a protagonista de Premonição 2, foi e continua sendo até hoje a única pessoa que realmente conseguiu enganar e sobreviver à morte. Isso mesmo, a protagonista daquele filme meio questionável tá viva e intacta até hoje. Enquanto isso, nossa querida Wendy, lá de Premonição 3, continua a 7 palmos abaixo da terra. É, a vida... ou melhor, a morte... não é nada justa. Mas espera lá, senhor roteirista. Tem caroço nesse angu. Lá em Premonição 3, numa cena deletada, aparece um jornal dizendo que a Kimberly e o policial Burke foram triturados por um triturador de madeira. Então, como assim essa mulher tá viva até hoje? Mas tudo bem, deixa que essa bronca no diretor eu resolvo depois, porque agora o foco é outro. John finalmente revela pro grupo 2 formas definitivas de burlar a morte. A primeira é aquela que a gente já viu lá em Premonição 5. Você pode basicamente tirar a vida de outra pessoa e pegar os anos que ela teria. Simples, cruel e direto. Mas obviamente ninguém aqui tem estômago pra isso. Quer dizer, quase ninguém, porque Eric e Bob, sem um pingo de noção, começam a discutir seriamente se poderiam pegar os anos de vida de, sei lá, um bebê medonho. Sendo assim, resta apenas uma maneira: morrer e ser reanimado. Essa é a única maneira definitiva de burlar os planos da morte. É exatamente esse o método que a Kimberly usou lá em Premonição 2, para dar um drible na morte e continuar respirando até hoje. Depois então dessa verdadeira aula de como tentar não morrer, John se despede do grupo deixando uma mensagem que arrepia até quem tá assistindo do sofá. Aproveitem cada segundo. Não sabemos a nossa hora. Boa sorte.
Essa fala não estava no roteiro. Foi totalmente improvisada pelo ator Tony Todd, que sabia que aquele seria o último filme de sua vida. Ele faleceu pouco tempo depois das gravações. Essa não foi só a despedida do personagem, mas também a despedida do ator para todos os fãs da franquia. Mas agora, com a missão clara na cabeça, o grupo parte pro plano. Bob vai comer um doce que ele é gravemente alérgico, causando uma parada respiratória. Enquanto isso, o Eric fica responsável por reanimá-lo. Tudo parecia muito bem planejado, até que a morte olha e pensa: ah, vocês acham que vão me enganar? Então segura essa. De repente, a máquina de ressonância magnética liga sozinha, criando um campo magnético absurdo que começa a puxar todas as presilhas, correntes e piercings do Eric. Resultado, o cara é puxado com tudo pro aparelho, sendo esmagado e perfurado por dezenas de metais. Coitado, o maluco não tava nem na lista, mas acabou levando tudo dentro, literalmente. E vai aqui um detalhe mórbido, mas que é genial. Eric tinha uma tatuagem de caveira bem no torso, e quando ele é perfurado, a imagem se assemelha perfeitamente com o pôster de Premonição 5, onde uma caveira aparece atravessada por barras de ferro. Já o Bob, bom, ele não dura muito. Acaba sendo a vítima do mesmo equipamento que matou o Eric. Uma mola é puxada com tanta força que atravessa direto seu crânio. E como eu disse mais cedo, tudo estava premeditado. Depois das mortes trágicas dos irmãos, Stephanie acredita que pode proteger o que sobrou da família na mesma cabana onde ele se escondeu por décadas. Eles partem em direção ao trajeto, até que pá! Um caminhão com toras aparece e, como você já deve saber, toras em Premonição nunca é um bom sinal. Aliás, já é a segunda aparição dele no filme. Isso não tá me cheirando a coisa boa. Quando chegam na cabana, a morte, como sempre, já está 3 passos à frente. Sabendo que não poderia matá-los lá dentro, ela apela para a crueldade máxima e simplesmente explode a cabana antes mesmo deles cruzarem a porta. A mãe de Stephanie é atingida mortalmente e, no meio do caos, a garota tenta fugir com o Theo. Só que a morte tá ali, colada, pronta para terminar o serviço. No auge da tensão, Stephanie se afoga. Uma das cenas mais tensas e emocionantes do filme. Mas logo é trazida de volta pelo irmão com massagem cardíaca. Eles se salvam e acreditam terem enganado a morte. Pelo menos é o que parece. Essa cena, por sinal, é uma referência direta a Kimberly lá em Premonição 2, que também se afogou como estratégia para burlar a morte. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Enquanto Kimberly chegou a ficar clinicamente morta, o coração de Stephanie ainda batia quando ela foi socorrida. E adivinha? A morte não aceita meia boca. Se não morreu oficialmente, o contrato segue valendo. Nos dias seguintes, a vida dos dois aparentemente volta ao normal. Até que... caramba! A moeda do Abraham Lincoln volta a aparecer! Sim! Aquela mesma moeda do início do filme, que de forma surreal causa um descarrilamento de trem, o que faz chover toras pra cima dos irmãos. Após tudo isso, as músicas Rings of Fire e What Doesn't Kill You tocam no fundo, deixando tudo ainda mais sarcástico e cruel, como se fosse a própria morte rindo na cara das vítimas. No fim das contas, Stephanie e Theo não conseguiram burlar o destino. A morte não aceita gambiarra, nem ressurreições incompletas. Como manda a cartilha da franquia Premonição, quem tenta escapar paga sempre mais caro depois. A morte dos irmãos faz de Bloodworth o próximo da lista, que morre fora de cena, encerrando o ciclo e também a jornada do personagem mais misterioso de toda a franquia. Mas agora é a sua vez. Qual foi o detalhe mais insano, surpreendente ou simplesmente genial que você percebeu em Premonição 6? Comenta aqui embaixo. E, claro, se a gente deixou passar algum easter egg, alguma teoria maluca ou algum detalhe escondido, manda nos comentários. Aqui é espaço para todo fã de cinema que gosta de fuçar, teorizar e destrinchar cada cena. Se você curte esse tipo de conteúdo, que não fica só na superfície, mas que analisa cena por cena, detalhe por detalhe, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não só assiste filme, a gente investiga, conecta pistas e decifra até o que os roteiristas achavam que ninguém ia notar. Se esse vídeo te fez olhar pra franquia Premonição com outros olhos, dá uma conferida nos outros vídeos do canal. Tem análise de terror, suspense, clássicos, curiosidades e muitos detalhes escondidos que você nunca percebeu em filmes que já viu 1000 vezes. Comenta também qual outro filme ou franquia você quer ver aqui no canal. Vai que ele aparece no próximo vídeo. Nos vemos na próxima sessão. Até lá!